Salve, salve, meu herói, minha heroína do Paz. Vamos treinar um pouquinho? Né? Vamos resolver questões agora do romance Vidas Secas, esse romance tão saboroso, esse romance que é praticamente uma pérola da identidade brasileira. Salve, Graciliano Ramos. Vamos lá. Olha a primeira questão aí da FUVEST. Leia o trecho para responder ao teste. Fizeram alto. E Fabiano depôs no chão parte da carga. Olhou o céu, as mãos em pala na testa. Arrastara-se até ali, na incerteza de que aquilo fosse realmente mudança. Retardara-se e repreendera os meninos que se adiantavam. Aconselhara-os a poupar forças. A verdade é que não queria afastar-se da fazenda. A viagem parecia-lhe sem jeito. Nem acreditava nela. Preparava lentamente, adiara, tornara a prepará-la e só se resolvera a partir quando estava definitivamente perdido. Podia continuar a viver num cemitério? Nada o prendia àquela terra dura. Acharia um lugar menos seco para enterrar-se. Era o que Fabiano dizia, pensando em coisas alheias. O chiqueiro e o curral, que precisavam conserto, o cavalo de fábrica bom companheiro, a égua, a lazã, as catingueiras, as panelas de losna, as pedras da cozinha, a cama de varas. E o pé dele esmoreciam. As alpercatas calavam-se na escuridão. Seria necessário largar tudo. As alpercatas chiavam de novo no caminho coberto de seixos. Vidas secas. E eis aqui a nossa questão. Assinale a alternativa incorreta. O trecho pode ser compreendido como suspensão temporária da dinâmica narrativa, apresentando uma cena congelada que permite focalizar a dimensão psicológica da personagem. Meus companheiros, esta alternativa está correta, então nós não podemos marcá-la. É verdade, né? Parece, nesse momento, que o Graciliano Ramos usa daquela famosa digressão machadiana. Não é à toa que o Graciliano Ramos é tão comparado ao Machado de Assis nos seus procedimentos psicológicos e nas suas digressões narrativas. Aquele momento em que o narrador para um pouco a ação narrativa, o desenvolvimento do enredo e adentra um pouco mais o universo psicológico do personagem. Então a letra A está correta e nós queremos a incorreta. A letra B diz: pertencendo ao último capítulo da obra, o trecho faz referência tanto às conquistas recentes de Fabiano quanto à desilusão do personagem ao perceber que todo o seu esforço foi em vão. Essa letra B exige um tanto quanto da leitura da obra para que se perceba que, de fato, esse trecho pertence ao último capítulo, ao capítulo Fuga, que é ali o momento em que Fabiano prepara a partida da fazenda. Então a letra B está correta. A letra C diz: a resistência de Fabiano em abandonar a fazenda deve-se à sua incapacidade de articular logicamente o pensamento e, portanto, de perceber a gradual, mas inevitável chegada da seca. Eis aqui a bandida, eis aqui a incorreta. Isso está errado, isso está errado. A resistência de Fabiano em abandonar a fazenda não se deve à sua capacidade de articulação lógica. Aqui nós não podemos fazer confusão. O dilema da linguagem, da aquisição da linguagem, é uma constante na obra Vidas Secas. Mas não confunda alhos com bugalhos. Não é porque Fabiano vive uma crise de linguagem que ele está resistindo em deixar a fazenda. Ele está resistindo em deixar a fazenda porque ele sabe que a retirância é dura, é árdua. Então ele está ali lutando contra as expectativas, ele está ali gastando as últimas esperanças. Então a letra C dá uma falsa razão para a resistência de Fabiano e por isso ela é incorreta.
Logo, né, aquilo que está marcado na letra C e na letra E estão corretas. Olha que curioso, expressão coisas alheias reforça a crítica à marginalização social. É verdade, né? Nada é de fato de Fabiano, nada pertence a ele de fato, né? Todas as coisas das quais ele cuida pertencem ao dono, pertencem ao outro. Essa é uma crítica da obra, né? É uma crítica ao capitalismo que marginaliza. E a letra E diz, as referências ao enterro, ao cemitério, radicalizam a caracterização das vidas secas do sertão nordestino, uma vez que limitam as perspectivas do sertanejo pobre à luta contra a morte. Perfeito. É exatamente isso, né? Ou seja, o que resta para Fabiano se não contemplar em volta os sinais de morte, né? Então, a letra C é verdadeira. Vamos à questão 2. Nós temos um texto. O mulungu do bebedouro cobria-se de arribações. Mau sinal. Provavelmente o sertão ia pegar fogo. Vinham em bandos, arranchavam-se nas árvores na beira do rio, descansavam, bebiam e, como em redor não havia comida, seguiam viagem para o sul. O casal, agoniado, sonhava desgraças. O sol chupava os poços e aquelas excomungadas levavam o resto da água. Queriam matar o gado. Alguns dias antes estava sossegado, preparando látegos, consertando cercas. De repente, um risco no céu, outros riscos, milhares de riscos juntos, nuvens, o medonho rumor das asas a anunciar destruição. Ela já andava meio desconfiada. Ele já andava meio desconfiado, vendo as fontes minguarem, e olhava com desgosto a brancura das manhãs longas e a vermelhidão sinistra das tardes, vidas secas. Vamos lá? Olha aqui o nosso enunciado. O trecho acima é de Vidas Secas, obra de Graciliano Ramos, dele é incorreto. Assinale esse incorreto e vamos lá. Afirmar que, letra A, prenuncia nova seca e relata a luta incessante que os animais e os homens travam na constante defesa da sobrevivência. É verdade, é verdade. As aves, olha, muito atenção isso aqui, galera. As aves de arribação, ou seja, as aves migratórias, elas funcionam como um índice. Quer dizer, elas aparecem, né, e a passagem delas já é para assim a vitória, né, a sina de que a seca está chegando. Né? O homem do sertão ele aprende a ler muito cedo os sinais da natureza. Né? Então, realmente, a chegada das aves na obra prenuncia a seca. Letra B. Marca-se por fatalismo exagerado em expressões como o sertão ia pegar fogo, o que impede a manifestação poética da linguagem. Nossa, olha o que a letra B está dizendo. A letra B está dizendo que o fatalismo presente na narrativa impede a manifestação poética e lírica de Graciliano Ramos. Claro que não. A linguagem de Graciliano Ramos é bela. A linguagem de Graciliano Ramos produz, sem dúvida nenhuma, né, estados de estranheza na palavra. Não há, né, entre os autores da literatura, manifestações mais poéticas e belas que Graciliano. Essa letra B está falsa. A letra C atinge estados de poesia ao pintar com imagens vivas, em jogo forte de cores, o quadro, né, da penúria e da seca, verdadeiro. Explora a gradação como recurso estilístico para anunciar a passagem das aves, é verdadeiro. Né? Confirma no deslocamento das aves a desconfiança iminente da tragédia, indicada pelas brancuras das manhãs longas e vermelhidões sinistras das tardes. Olha a linguagem poética aí, olha a linguagem poética. Sem dúvida nenhuma, a incorreta é a letra B. Vamos nessa. 3. O texto abaixo apresenta uma passagem do romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, em que Fabiano é focalizado em um momento de preocupação com a sua situação econômica. Escrito em 1937,
Esta obra insere-se no momento em que a literatura brasileira centrava seus temas em questões de natureza social. Olha o trecho. Se pudesse economizar durante alguns meses, levantaria a cabeça. Forjava planos, tolice. Quem é do chão não se trepa. Consumidos os legumes, roídas as espigas de milho, recorria à gaveta do amo. Cedia por preço baixo os produtos das sortes. Resmungava, resingava, numa aflição, tentando espichar os recursos minguados, engasgava-se, engolia em seco. Vidas secas. Olha aí a nossa questão, não se assuste. Sobre esse texto do romance está incorreto o que se afirma na alternativa. Letra A. Esse trecho resume a situação da permanente pobreza de Fabiano e revela-se como uma crítica à economia brasileira e às relações de trabalho que vigoravam no sertão nordestino no momento em que a obra foi escrita. Isso pode ser confirmado pelas orações: consumidos os legumes, roídas as espigas de milho, recorria à gaveta do amo, cedia por preço baixo, o produto das sortes. Sem dúvida nenhuma, a letra A está verdadeira, ela mostra muito bem esse estado de dependência, quase servil, que aquela pobreza, praticamente miséria, submetia o personagem Fabiano. Isso é bem característico das relações sociais estabelecidas pelo coronelismo, pela miséria, na primeira metade do século XX, no sertão. Letra B. A oração. Se pudesse economizar durante alguns meses, levantaria a cabeça. Tanto pode ser o discurso do narrador, que revela o pensamento de Fabiano, quanto pode ser o próprio pensamento deste personagem. Este modo de narrar também ocorre com as demais personagens do romance. Presta muita, mas muita atenção nesta alternativa B. Vem cá, que eu vou falar com você mais de perto. O nome desse recurso é discurso indireto livre. No discurso indireto livre, nós temos uma certa ambiguidade. O leitor é confundido. Nós não sabemos se a voz narrativa é de fato do narrador em terceira pessoa, que narra a experiência vivida do personagem, ou se a voz narrativa é de fato do personagem. E essa ambiguidade gera um jogo narrativo muito interessante, que é o efeito de parecer que o narrador está dando o fluxo de consciência do personagem. Aquela voz que se passa lá dentro da câmara secreta do pensamento do personagem e que o narrador, tendo acesso, revela. Então, vamos lá? Letra B está correta. Nós não podemos marcá-la. Correta. Letra C. A oração resmungava, resingava numa aflição, tentando espichar os recursos minguados, engasgava, se engolia em seco, indica a voz do narrador em terceira pessoa ao mostrar o estado de agonia em que encontra o personagem. Bom, aqui não há ambiguidade. Aqui, de fato, resmungava, ele resmungava, ele resingava. A forma verbal não permite ambiguidade. Então, de fato, aqui é a voz do narrador em terceira pessoa. Correta ainda, nós não achamos a incorreta. Letra D. A expressão forjava planos, típica da linguagem culta, é seguida no texto por um provérbio popular. Quem é do chão não se trepa. Essa mudança de registro linguístico é reveladora do método narrativo de Vidas Secas, que subordina a voz das classes populares à da elite. Nada mais falso do que isso que está sendo afirmado na letra D. Joga fora. Letra D está falsa. Não, Graciliano Ramos não cede a voz do povo à voz da elite, muito pelo contrário, o projeto do romance de 30, seja na obra de Graciliano Ramos, de Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Zé Lins do Rego e outros tantos nomes, é produzir uma literatura que fale do povo, para o povo, na voz do povo. Então,
falsa. Nós achamos a alternativa letra D. A letra E está correta. O texto tem início com a esperança de Fabiano em mudar sua situação econômica. A seguir, passa a focalizar a realidade da pobreza em que a personagem se encontra e finaliza com a sua revolta e angústia diante da condição de empregado, sempre em dívida com o patrão. Exatamente o retrato 3x4 do nosso personagem. Vamos lá. Próxima questão. Estavam no pátio de uma fazenda sem vida, o curral deserto, o chiqueiro das cabras arruinado e também deserto, a casa do vaqueiro fechada, tudo anunciava abandono. Certamente o gado se finara e os moradores tinham fugido. Fabiano procurou em vão perceber um toque de chocalho. Avizinhou-se da casa, bateu, tentou forçar a porta, encontrou resistência, penetrou num cercadinho cheio de plantas mortas, rodeou a tapera, alcançou o terreiro do fundo, viu um barreiro vazio, um bosque de catingueiras murchas, um pé de turco e o prolongamento da cerca do curral. Trepou-se no mourão do canto, examinou a caatinga, onde avultava a ossada e o negrume dos urubus. Temos aqui o nosso enunciado. Considerando a temática e o significado dos termos utilizados no texto, é correto afirmar que, letra A, o autor explorou elementos constitutivos de uma paisagem surreal e abundante de comparações abstratas. Ora, nós queremos agora a alternativa correta. Então não vamos considerar a letra A, não, nada mais realista do que a paisagem de Vidas Secas. Portanto, nada de surrealismo, nada de abstracionismo. É concreto e é real. Letra B. Aparecem indivíduos expatriados numa paisagem hostil que desejam a fuga para espaços deslocados de sua realidade primitiva. Olha só, essa questão, essa letra B, ela apresenta aqui uma palavra que fere de morte a alternativa. O expatriados. Né? Alguém expatriado é alguém exilado de sua pátria, é alguém que é retirado, né, de sua condição pátria. Não é o que acontece com os personagens de Vidas Secas. Né? Eles estão, metaforicamente, expatriados dentro da própria pátria. Né? Eles, na verdade, estão migrando, né, dentro, né, da sua própria região, fustigados pela seca. Então, não é o caso de expatriação. Letra C. Observa-se uma tradição literária baseada em sentimentalismos responsáveis por evidenciar no texto uma forte tonalidade lírica. Isso é verdadeiro? Claro que isso é falso. Falso. A obra Vidas Secas é neorrealista. Ele não admite, portanto, romantismos, idealizações, né, dourar a pílula. É a vida como ela é. Letra D. Observa-se uma tendência literária fundamentada na expressão da realidade humana com os quesitos de sofrimento e hostilidade da natureza. Bonita a alternativa D, não é? Perfeito, perfeito. Expressão da realidade humana, vidas secas, né? E a hostilidade da natureza, né, como um ingrediente aí a aumentar ainda mais o sofrimento e a angústia. Letra D está correta. Qual o erro da E? Sintetiza as características de um mundo imaginário. Né? Já identificamos o erro, o mundo imaginário não existe. Vidas Secas pertencem ao mundo real. Então, vamos para a questão 5, questão curta, né? Trata-se de um trecho de Vidas Secas, é o último trecho que nós lemos, de Graciliano Ramos, obra que se enquadra no que se convencionou denominar romance de 30, tendência que se define pelas características apresentadas a seguir, exceto. Então vamos lá, qual dessas características não participa da constituição de Vidas Secas
Então, representação verossímil da realidade, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Análise psicológica do personagem também aparece, não tenha dúvida disso, né? O registro da linguagem regional. Opa, para tudo, para tudo. E vem conversar comigo aqui um pouco. O registro regional, o registro coloquial, né, aparece com bastante constância nos romances de 30. Jorge Amado, por exemplo, gosta muito disso, de colocar na boca dos seus personagens, né, essa profusão de expressões regionalistas, o coloquialismo, o jeito que o povo fala, né, com o viço gostoso, né, dos regionalismos locais. Só que, presta atenção, isso não acontece em Vidas Secas. Vocês lembram que eu falei que em Vidas Secas o problema da linguagem é bastante discutido e os personagens praticamente não falam, né? Eles são mudos, conversam por meio de muxoxos, onomatopeias. Quem fala por eles, em discurso indireto livre, é o narrador, e o narrador não usa linguagem coloquial, né? Então, a obra Vidas Secas, ela revela, ela retrata a existência de pessoas sofridas, miseráveis, mas sempre numa linguagem padrão, sempre num português muito correto. Então, voltemos aqui, a letra C, né, é o que nós queremos, é o incorreto, né? A letra C, o registro da linguagem regional, os regionalismos linguísticos não aparecem em Vidas Secas. A tipificação social aparece, o soldado, o fiscal da prefeitura, o patrão, são tipos. E a linearidade da estrutura narrativa. Uma sequência, né, de fatos determinados no tempo e no espaço que seguem uma determinada linearidade. Vamos lá à questão 6. Leia o trecho seguinte de Vidas Secas de Graciliano Ramos. Chap, chap. As alpercatas batiam no chão rachado. O corpo do vaqueiro derreava-se. As pernas faziam 2 arcos, os braços moviam-se desengonçados. Parecia um macaco. Entristeceu. Considerar-se plantado em terra alheia. Engano. A sina dele era correr mundo, andar para cima e para baixo, à toa, como um judeu errante, um vagabundo empurrado pela seca. Enunciado. Assinale a alternativa correta em relação à composição narrativa da passagem transcrita. Queremos, então, o correto. Letra A. Há alternância entre narradores de primeira e de terceira pessoas. Não, isso não é correto. Então, não vamos marcar a letra A, não existe alternância, né? Aqui nós temos um narrador de terceira pessoa. Letra B. São focalizados a aparência física e o estado de ânimo do personagem. Ora, a aparência física, suas pernas faziam 2 arcos. Estado de ânimo, entristeceu-se. É exatamente a letra B que nós queremos, né? É ela que é a correta. Vou só destacar o erro da C, da D e da E. A C, há um destaque para o espaço, apresentado em detalhes e caracterizado como opressor. O erro é que o espaço não é detalhado. Não há detalhamento do espaço. Toda essa narrativa se concentra nas descrições físicas e interiores do personagem. Letra D. Registra-se uma supervalorização do passado, tido como exemplo de estabilidade e riqueza. Nada mais falso. Fabiano nunca teve essa vida de estabilidade e de riqueza, né? Letra E, desenvolve-se a temática da revolução social a partir do nível da conscientização do personagem. Então, a letra E também é falsa, quer dizer, aquilo que acontece no romance proletário, onde o operário, o trabalhador, desenvolve consciência da exploração e, a partir disso, se transforma em instrumento de luta e combate, não acontece em Vidas Secas.
Em Vidas Secas, o Fabiano chega a uma pequena consciência de que é explorado pelo patrão, mas ele é completamente anulado em suas ações, ele não age, né? O Fabiano é passivo. Letra 7, ou número 7. Leia o seguinte trecho do capítulo Contas de Vidas Secas. Tinha a obrigação de trabalhar para os outros. Naturalmente conhecia o seu lugar. Bem, nascera com esse destino. Ninguém tinha culpa de ele haver nascido com um destino ruim. Que fazer? Podia mudar a sorte? Se lhe dissessem que era possível melhorar de situação, espantar-se-ia. Era a sina. O pai vivera assim, o avô também. E para trás não existia família. Cortar mandacaru, encebar látegos, aquilo estava no sangue. Conformava-se. Não pretendia mais nada. Se lhe dessem o que era dele, estava certo. Não davam. Era um desgraçado. Era como um cachorro, só recebia ossos. Por que seria que os homens ricos ainda lhe tomavam uma parte dos ossos? Fazia até nojo pessoas importantes se ocuparem com semelhantes porcarias. Fabiano, olha, esse é um bom exemplo de discurso indireto livre. Na verdade, nós vemos aqui a voz do narrador, mas quando vocês ouvem e leem esse texto, vocês não sentem que o narrador está dando a exata voz que se passa, as confusões, as perguntas, né, as intrigas íntimas que se passam no fluxo de pensamento do Fabiano? Vamos às alternativas. E olha aí o nosso enunciado. Considerando-se a estética da obra Vidas Secas, evidenciada no fragmento apresentado, é correto afirmar que se trata, letra A, de um romance de inspiração naturalista, que estuda o mundo físico do Nordeste e os seus principais problemas, discorrendo sobre a lida do vaqueiro e de seus ancestrais. Essa alternativa está incorreta, né? É bom lembrar, deixa eu vir aqui, que o naturalismo deixa ecos, deixa marcas na obra Vidas Secas. Eu vou citar duas marcas. A primeira, o determinismo, né? O Fabiano sente que sua vida está determinada por fatores que vão além da sua vontade. Por isso, a lembrança, né, do pai e do avô. E um outro fator é a animalização dos personagens, que constantemente são apresentados como animais. Mas, vamos voltar, a letra B, a letra A, diz que a narrativa discorre sobre a lida dos vaqueiros e seus ancestrais. Então isso é falso. A letra B, a história do retirante e de sua família, perfeito, que mostra como o mundo exterior se projeta nas personagens e como estas se desesperam frente às dificuldades provenientes das condições climáticas. Essa letra B, ela é bastante reducionista, porque a família não se desespera diante das problemáticas climáticas, né? As problemáticas do clima, né, as opressões, né, da estiagem, elas poderiam ser contornadas, não fossem os problemas socioeconômicos, culturais, políticos. Esses é que realmente oprimem, né, empobrecem a família. Então, reduzir o sofrimento e as dificuldades da família de Fabiano à condição climática é bastante reducionista. Letra C. Em uma obra em que o personagem Fabiano critica o mundo que o rodeia, perfeito, sem, contudo, ser capaz de entender os mecanismos que o fazem ser assim, perfeito, essa letra C está verdadeira, né? E essa letra C explica um dos processos que fazem Fabiano sofrer profundamente, porque ele chega a compreender, né, e a criticar o mundo que o rodeia. Entretanto, ele não tem qualquer força para articular a mudança do mundo e da condição de opressão que ele vive. Então, sabe o sentimento da revolta calado, a revolta impotente? Então, é isso que está descrito aqui na letra C, né?
A letra D e a letra E estão, portanto, incorretas. Vamos ver o erro. De um livro cuja personagem principal luta por riqueza e posição social, nem preciso ler o resto, Fabiano não luta por posição social e riqueza, ele luta pela sobrevivência. Letra E, de um escrito em que o personagem principal faz uma espécie de projeção utópica e pousa de idealista bobo, também não é o nosso Fabiano. Fabiano não é utópico, não nutre qualquer utopia. Se existe uma possível esperança utópica na obra, quem é depositária dessa esperança é sim a Vitória, que imagina que seus filhos não repetirão a sina do marido, mas encontrarão oportunidade de serem diferentes, de estudarem numa cidade grande. Vamos lá, estamos na questão número 8. Firmes e fortes. Texto para a questão. Tinham deixado os caminhos cheios de espinho e seixos. Fazia horas que pisavam à margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Sim, a Vitória distraiu-se olhando os xique-xiques e os mandacarus que avultavam na campina. Um mormaço levantava-se na terra queimada, estremeceu, lembrando-se da seca. O rosto moreno desbotou, os olhos pretos arregalavam-se. O trecho é um trecho da obra Vidas Secas, sobre a qual é incorreto afirmar, Apesar de as personagens da história viverem no sertão nordestino, boa parte da trama se passa em São Paulo. Já encontramos a incorreta. O romance não se passa em São Paulo, Ou seja, o romance, ele se passa, em nenhum momento é exatamente determinado em qual cidade brasileira, município brasileiro, mas sem dúvida nenhuma no espaço do sertão nordestino. A 9 tem: o romance Vidas Secas de Graciliano não oferece dificuldade de compreensão se for lido alterando as ordens dos capítulos. No capítulo 2, o autor fala de Fabiano e no 11 do Soldado Amarelo. Preso e humilhado pelo Soldado Amarelo, Fabiano, num segundo momento, pretende se vingar do seu rival, mas não o faz. Não o faz por quê? Não o faz pelo que está na letra C, respeito à autoridade constituída, razão de sua contenção. Fabiano, embora nutrisse uma grande raiva do Soldado Amarelo, é um ordeiro. No momento em que ele podia se vingar, no momento em que ele podia manchar suas mãos com sangue, ele acaba, em nome da lei, da ordem, compreendendo que o soldado era autoridade, desfazendo da ideia de vingança. E chegamos aqui à última questão, amigos. O mundo é grande, realmente para eles era bem pequeno, mas afirmaram que era grande. E marchavam, meio desconfiados, meio inquietos, olharam os meninos que olhavam os montes distantes, onde havia seres misteriosos. Em que estariam pensando? Zumbiu sim a Vitória. Fabiano estranhou a pergunta e rosnou uma objeção. Menino é bicho miúdo, não pensa. Mas sim a Vitória renovou a pergunta e a certeza do marido abalou-se. Ela devia ter razão. Tinha sempre razão, agora desejava saber que iam fazer os filhos quando crescessem. Vaquejar? Opinou Fabiano. Sim, a Vitória, com uma careta enjoada, balançou a cabeça negativamente, arriscando-se a derrubar o baú de folha. Nossa Senhora os livrasse de semelhante desgraça. Vaquejar? Que ideia! Chegariam a uma terra distante, esqueceriam a caatinga onde havia montes baixos, cascalhos, rios secos, espinhos, urubus, bichos morrendo, gente morrendo. Não voltariam nunca mais. Resistiriam à saudade que ataca os sertanejos na mata. Então eles eram boi para morrer, tristes, por falta de espinhos? Fixar-se-iam muito longe, adotariam costumes diferentes. E aqui temos a nossa questão. A análise do fragmento, contextualizado no romance Vidas Secas, permite afirmar aquilo que está na letra D. Fabiano e sim a Vitória configuram um tipo de ser que vive reiterando ações sem nada acrescentar ao seu processo de crescimento humano. E é por isso que o romance é circular. É por isso que o romance traz essa ideia de circularidade,
né, de sofrimento que não finda. Os personagens reiteram suas ações. Meus queridos, eu espero que vocês tenham sofrido comigo cada questão, eu espero que você tenha resolvido e acertado e gabaritado juntamente comigo. É isso aí. Valeu, gente. Sucesso!